falar do ciclo de estudos. Uma reclamação muito comum é justamente das pessoas não conseguirem cumprir com o cronograma, né? Tem vários elementos que eu abordo dentro do curso, falando sobre isso, mas eu trouxe aqui para vocês algo que é a ponta, né, ali do processo, que pode ajudar muito, que é transformar o cronograma em ciclos de estudos, porque o ciclo de estudos é uma forma muito mais flexível para você lidar com o dia a dia. Nosso dia a dia ele é muito difícil, tem muitos imprevistos, tem pouco tempo livre, a gente tem chefe doido que resolve fazer reunião justo na hora que eu ia estudar, enfim, a gente tem que lidar com muitas coisas, e o cronograma normalmente ele é muito rígido nesse sentido, tá? Então eu explico, dentro do curso a gente tem uma parte toda de administração do tempo para ajudar você a chegar nisso aqui, ok? Isso aqui não é um chute. Isso aqui é uma análise que a pessoa fez com as técnicas de administração do tempo, de agenda que a gente passa, e ela chegou à conclusão de que ela pode estudar nesses horários. O primeiro passo é esse: identificar as horas de estudo que a gente tem na semana. Só que a gente não vai colocar o assunto. Tá vendo que aí não tem assunto? Aí só tem assim, estudo na segunda às 6 da manhã, estudo na terça às 9 da noite. Aí você fala, nossa, essa pessoa está animada, né? Você fala, não, essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode, gente. Provavelmente é uma pessoa que tem filhos pequenos, por exemplo, que ela tem que estudar antes das crianças saírem para o colégio e depois de noite, quando elas dormem, aí ele vai estudar na hora do almoço, no intervalo ali no trabalho. Então é uma pessoa que está se virando nos 30, né? Ela vai depois no domingo ter que dar essa atenção para a família, para os filhos, para os pais, enfim. Então ela conseguiu 10 horas de estudo por semana, que já é bastante coisa, ok? Então a gente monta isso, depois a gente vai para o próximo passo. Eu monto aqui meu cronograma. Aqui é um caso real de uma aluna da mentoria de grupo, né? É um caso real, cabeleireira, dona de salão, e ela montou ela conseguiu 18 horas de estudo para fazer um curso EAD que ela estava precisando fazer. Então o primeiro passo é colocar os horários que eu posso estudar, já analisando, sem chutar, né, já sabendo como encontrar esses horários. E depois eu vou listar aqui as disciplinas, certo? Se você está estudando para concurso, aí vai ser direito constitucional, administrativo, você vai botar tudo lá. Se você está estudando para faculdade, você coloca aqui nessa parte das disciplinas, você vai colocar, sei lá, marketing 1, história, economia, né? Você coloca as suas disciplinas. Agora, que é importante, gente, você botar tudo que você estuda. Então, eu faço faculdade de marketing, estudo alemão, sei lá, estou fazendo um curso de história da arte. Tudo isso que você vai estudar, você lista aqui, tá? Não deixa nada fora não. Por quê? Porque tudo que você quer estudar tem que caber nas 18 horas que você tem. Então não é um cronograma para o estudo da faculdade, é um cronograma de estudo da vida, de sua vida toda. Então a ideia geral é você listar a disciplina, e aqui do lado você vai colocar as horas que você vai dar para cada disciplina. Então se eu tenho 18 horas, eu não vou dividir igual para todo mundo, certo? Por quê? Porque tem disciplina que eu tenho mais dificuldade, tem disciplina que tem mais matéria. Então aqui no caso, por exemplo, essa aluna, ela pôs mais tempo para tricologia. Ou ela tem dificuldade em tricologia ou é muito material. E depois ela botou 3 horas para anatomia. Ou ela tem dificuldade ou tem muito material. E as outras? As outras ela achava tranquila, botou só 1 hora. Então aqui é uma análise que você tem que fazer para ver quantas horas são necessárias para cada uma dessas disciplinas, tá bom? É uma análise muito sincera do seu nível de dificuldade em cada matéria. Aí você faz essa separação dos horários, né? Quantas horas para cada disciplina. E aí você vai montar o nosso ciclo. Como é que você vai montar o ciclo de estudos aqui? Você vai colocar na lista todas as matérias que você precisa estudar. Aí você fala assim, Renato, mas isso já está aqui do lado. Sim, mas não desse jeito. Perceba, eu não tenho 3 horas de anatomia. Então, ó, tem anatomia, tá vendo? E depois aqui tem anatomia. Então, as 3 horas de anatomia que eu disse que eu ia estudar, eu espalhei aqui nessa lista. Então, aqui eu vou ter
18 linhas, cada linha 1 hora de estudo. 1 hora de estudo são 2 pomodoros, ok? Aí eu vou colocar aqui na linha, desculpa, né, na coluna. Vou colocar na coluna as disciplinas. Então, 2 horas de anatomia, depois eu passo para português, depois para saúde coletiva, depois para projeto de ensino, e vou listando. Por que que eu não coloquei 3 horas de anatomia de uma vez, 4 horas de tricologia de uma vez? Porque é bom que você dê pausas, né? Você estudar a tarde inteira um mesmo conteúdo normalmente é muito cansativo, mesmo que você goste do assunto. Então, o que que a gente faz? A gente quebra. A gente põe 2 horas de estudo uma matéria, aí coloca uma outra que seja um pouco diferente. Se é de humanas, eu passo para exatas. Se uma é de raciocínio lógico, no outro eu passo para uma redação. Eu vou tentando fazer isso, ok? E monto aqui meu ciclo de estudos. Começou a semana, estou feliz da vida e comecei a estudar aqui na minha segunda-feira. Estudei anatomia no primeiro horário, estudei anatomia no segundo, estudei português aqui no terceiro. Beleza? Fechei ali no ciclo, vou marcando, né? Vou mudando a corzinha ali para saber que eu já estudei isso. Quando chega no quarto horário, né? O que que eu vou estudar? Eu vou estudar, tá ali, ó, saúde coletiva, não é o quarto aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bolinha tá ali? Tá ali. Então, tá aqui saúde coletiva. Depois eu vou estudar o quê? Projeto de ensino. Aí, olha, na hora que eu ia voltar para anatomia, sei lá, estourou a panela, passou a polícia, aconteceu alguma coisa e eu não consegui estudar essa próxima hora de anatomia, que seria na segunda-feira de 5 às 6. Ok? Não consegui. O que que vai acontecer na terça? Se fosse um cronograma fixo, o que que ia acontecer? Eu só ia ver esse final de anatomia na semana que vem, né? Eu ia ficar acumulando material. O que que você vai fazer aqui? Quando você for estudar aqui na terça-feira, às 8 horas, o que que você vai estudar? Eu vou estudar aquela anatomia que ficou faltando. E aí, na outra hora, eu estudo oportunidades. Cada matéria, né, tem os nomes, mas sim, vou estudar uma matéria chamada oportunidades. Percebe que eu não deixei a matéria para trás? Eu não vou ter que esperar a semana que vem para poder fechar esse conteúdo? E isso é a flexibilidade que ele dá. Agora você já pode ter pensado o seguinte, Renato, mas o fato é que agora ela perdeu 1 hora de estudos. Então ela não vai conseguir fechar o ciclo. Você tem razão. Quando chegar aqui, ela foi estudar penteado, gente, lembra que é uma cabeleireira, tá? Quando ela foi estudar penteado, o que que vai acontecer? É aquela horinha que ela perdeu lá no início. Então tem 2 opções aqui. Ou você consegue no domingão estudar mais e fechar às 18 horas da semana, certo? Ou se não der, porque às vezes não dá mesmo, o que que você vai fazer? Na semana que vem, quando chegar segunda-feira, 8 horas da manhã, eu não vou para o início do ciclo, eu não vou para anatomia. A primeira matéria que eu vou estudar vai ser penteado. Por quê? Porque eu vou fechar minhas 18 horas de estudo. Então, a segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou compensar aquela horinha que faltou, e aí eu vou voltar. Na segunda, às 9 da manhã, eu vou estudar anatomia. E agora eu vou seguir o meu ciclo todo, ok? Assim eu garanto que mesmo que eu tenha um furo ou outro, minha organização não fique 100%, porque assim, a vida não é como a gente gostaria, né? As coisas acontecem muitas vezes de uma maneira que a gente não espera, a gente não controla tudo, então sempre tem alguma coisinha que dá errado nesse planejamento, só que aqui no ciclo de estudos a gente tem condições de compensar isso, percebe? Por quê? Porque aquela horinha que ficou faltando durante a semana, ela não vai ficar esquecida. Aquela matéria vai ser estudada, porque ela é importante. Então eu vou sempre garantir que o meu ciclo é vital, que essas matérias elas estão sempre girando, eu estou sempre passando por elas e eu vou sempre melhorando a minha relação com os horários de estudo. Então fala, poxa, mas toda semana na segunda-feira dá problema, deixa eu rever esse cronograma aqui para conseguir fechar às 18 horas. Ou então você pode chegar à conclusão de que não dá 18 horas, na verdade são 16 mesmo, porque faz 3 semanas que eu só estudo 16 horas. Então a gente adapta para 16 horas. Por quê? Mais importante do que ter um cronograma lotado de coisas é um ciclo de estudo que você possa
realizar.